Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da comunicação não violenta. Esse é o segundo episódio e eu vou logo revelar os 4 componentes desse modelo de comunicação poderoso. E o que é interessante nesse modelo é de que ele é extremamente simples, ok? Fique comigo até o final desse vídeo e conheça esses 4 componentes que podem mudar a sua vida. Lembrando que a comunicação não violenta, ela tem 3 tipos de aplicações muito úteis. Primeiro, é acalmar esse mar interior que a gente tem dentro da gente. É um olhar para a gente, né, para o nosso mar e a forma de acalmar esse mar. Tem até uma palavra que chama-se insayer. Depois eu falo um pouco mais disso, vou deixar na descrição do vídeo aqui um link de um documentário muito legal para vocês conhecerem um pouco mais dessa palavra que vem lá de uma ilha. Muito legal. Então, vamos aos 4 componentes, mas antes disso, se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, Luciano Pacheco 2020, o canal do autoconhecimento, tá bom? Então, vamos nessa comigo. Os 4 componentes desse modelo poderoso da comunicação não violenta. O primeiro componente é a observação. Nossa, como parece simples, e é simples, mas dificílimo de se colocar em prática. Observar sem reagir, observar sem analisar, observar sem julgar. É muito difícil. Nós fomos condicionados ao longo da nossa vida, ao longo da nossa infância, da adolescência, quando a gente ficou adulto, quando entrou no mercado de trabalho, a esse olhar crítico, ao olhar do julgamento. Não. Na comunicação não violenta é o observar sem reagir, é o observar sem julgar, é esquecer aquela palavrinha que eu não gosto, que é preconceito, e sim os pré-conceitos que nós temos e deixar esses preconceitos de lado. É esquecer um pouco tudo que você já formou de opinião sobre aquela pessoa que está conversando com você, que está nesse interrelacionamento com você. Esquecer isso e observar. Para isso, você precisa desativar a amígdala. A amígdala são 2 coisinhas pequenininhas, não aquela amígdala que a gente tem na garganta, né? Mas as 2 amígdalas são pequenininhas, desse tamaninho, uma de cada lado, e que elas funcionam com o nosso cão de guarda. Ela que controla, ela que regula as nossas reações emocionais. Ela controla as nossas emoções, e como ela está ali naquele sistema ali, todo de emoção, ela também ativa, ela busca no sistema límbico as reações, né? Em função das experiências, das memórias que a gente tem guardada em relação àquela pessoa, ou àquela história, ou àquela situação. Então, é muito importante a gente atuar nessa amígdala. E como é que normalmente a gente faz isso? Uma das técnicas que tem funcionado muito bem para isso, inclusive está nesse livro aqui, que tem atenção plena, ou mindfulness, né? Está muito na moda, é respiração, meditação, porque na realidade apenas a respiração já é suficiente para você dar uma acalmada na amígdala. Então, quando você estiver ouvindo uma situação difícil, né? Uma comunicação alienante, violenta, você primeiro respire, né? Aquela coisa de conte até 10, é bem por aí. Respire. Você pode começar numa respiração simples, inspirando 1, 2, 3, 4 segundos e expirando 4 segundos. Se você fizer isso 3 vezes, você vai perceber que a sua amígdala já saiu de cena e deixou espaço para o seu pré-frontal, onde as razões, né? Onde o raciocínio lógico, onde tudo vai ficar mais calmo e a emoção vai deixar de tomar conta do cenário. Então, o primeiro elemento fundamental e dificílimo, vou logo avisando, o modelo é simples, mas muito difícil de ser colocado em prática por conta de todos os vícios que nós carregamos com a vida da gente, né? Com o jeito da gente ser, do jeito que a gente foi educado, né? E as defesas que a gente preparou, porque a amígdala ela é nosso centro de defesa. Ela está lá para te reagir com a emoção para você poder responder aquela resposta. Tem um sistema simpático, né, que é o sistema de luta e fuga,
que está sendo controlado ali. Então a gente reage ou para lutar, para enfrentar, ou para fugir. Vamos então ao segundo componente. O segundo componente é o sentimento. Ora, o sentimento, eu primeiro preciso explicar aqui, né? Quem viu o filme Divertidamente, né? Um filme maravilhoso, uma ilustração, onde ele coloca a emoção do medo, da raiva, da alegria, do nojo e da tristeza. Alguns autores colocam mais uma emoção básica, que é a da surpresa. A surpresa, ela é uma variação, alguns autores dizem que ela é uma variação do medo. Mas essas são as nossas emoções básicas. E qual é a diferença entre uma emoção e um sentimento? A emoção, ela vem com uma velocidade do raio. Ela é muito rápida e ela é muito intensa. Mas é demais. Mas ela vai embora rapidamente. E o que fica? O que fica é o sentimento. Então, uma das formas para a gente trabalhar essa questão do sentimento, identificar o sentimento do outro que está falando aquilo conosco, né? Ou identificar o sentimento que a gente está tendo a partir do momento que a gente ouve aquilo, né? Porque eu falei que a comunicação não violenta serve para 3 coisas basicamente. E eu até agora só falei da primeira, que é acalmar esse mar interior, né? Mas a segunda é justamente criar relações sinceras e empáticas, respeitosas, onde a gente possa realmente ter compaixão pelo outro. E a terceira delas é utilizada, inclusive, como uma ferramenta na mediação de conflitos. Então, é uma ferramenta com diferentes usos, né? E, como eu prefiro dizer, esse modelo de comunicação poderoso. Então, o que a gente pode fazer com os sentimentos? Nós fomos educados a não expor os nossos sentimentos, a não colocá-los para fora. A gente, quando criança, a gente ouve, engole o choro, menino, né? E agora eu estou dizendo aqui, deixa esse sentimento fluir, né? Passe a prestar atenção no sentimento do outro. Então a gente precisa ampliar um pouco essa lista de sentimentos que é muito restrita, porque a gente nem está acostumado a lidar com ele. Então, por exemplo, tem um modelo aqui interessante que eu vou olhar aqui no meu notebook, depois se der eu coloco isso para vocês verem aqui no vídeo, né? Quando a gente fala de, olha, eu posso estar com uma emoção, né, de nojo, eu posso ter um sentimento de repugnante, eu posso ter um sentimento de revolta, eu posso ter um sentimento de repulsa, eu posso estar achando o outro detestável, eu posso ter uma aversão ao outro, eu até mesmo posso ficar hesitante em ter um relacionamento mais próximo com aquela pessoa. Isso são só alguns dos sentimentos que são derivados dessa emoção do nojo e que dificilmente a gente vai se identificar com esse tipo de sentimento. E muito mais difícil, né, seria identificar esse sentimento no outro. Agora vamos falar quando a gente está triste. O sentimento pode ser de vitimado, ignorado, impotente, vulnerável. A pessoa pode estar se sentindo inferior. A pessoa pode estar se sentindo abandonada. Olha quantos sentimentos, isolado, apático. Então a minha recomendação para vocês é de que, para que a gente possa trabalhar essa componente do sentimento, é ampliar essa lista de sentimentos que você pode estar sentindo e que também o outro pode estar ao longo da sua expressão. Mas o Rosenberg, né, voltando a lembrar aqui o livro dele, que eu já apresentei no primeiro episódio, né, falando do que é a CNV, o Rosenberg ele coloca de uma forma muito interessante. Ele coloca esses sentimentos, né, quando eu me sinto que eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida, ou sentimentos de uma necessidade atendida. Então ele divide em 2 grupos. Vamos então ao terceiro componente da CNV, que é a necessidade. Eu tinha acabado de dar um spoiler, né? Quando eu falei dos sentimentos ligados às necessidades não atendidas e os sentimentos das necessidades atendidas, já dei um spoiler. E esse é o componente chave da CNV, porque tudo se baseia nisso. Qual é a necessidade que não está sendo atendida? E eu preciso também, como os sentimentos, ampliar essa lista de necessidades. E quem conheceu Maslow, né, quem estudou administração, a hierarquia das necessidades de Maslow, desde das fisiológicas, né, e por aí vai,
O Rosenberg, né, ele coloca nesse livro aqui, que eu já apresentei para vocês, ele coloca as necessidades, por exemplo, de interdependência, que é a que eu vou focar aqui nesse vídeo, para não me estender demais. Por exemplo, eu tenho necessidade de aceitação. Ser aceito por um grupo, ser aceito por um novo ambiente de trabalho. Os adolescentes sofrem muito, né, com essa necessidade de aceitação, apreciação, de ser apreciado, necessidade de proximidade, necessidade de ser considerado, de alguém ter consideração pela gente, de contribuir para o enriquecimento da vida, necessidade de segurança emocional, necessidade de empatia, de franqueza, de amor, que é a força suprema que a gente já falou aqui nesse canal várias vezes. Às vezes a necessidade de respeito, de apoio, de paz, de tranquilidade, de se sentir confiante, de perceber afeto, ou a necessidade também pode ser de compreensão. Isso só para a gente ficar nessa lista um pouquinho mais ampliada, para que a gente fique atento quais são as necessidades minhas que não estão sendo atendidas e por isso eu estou com essa comunicação alienante com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu par. É sempre a raiz de todos os problemas dessas comunicações, essas comunicações que são alienantes, essas comunicações que não agregam valor, essas comunicações que são violentas, que são alienantes, é justamente uma necessidade não atendida. E nesse meio do caminho está essa comunicação, porque o que a gente percebe do lado de fora da Terra, né, a raiz está lá embaixo do problema, e aí a gente percebe o quê? Comportamentos e sentimentos em relação a essas necessidades que não estão sendo atendidas. Bom, vamos então ao quarto componente para a gente fechar esse modelo poderoso, um modelo simples, é o pedido. Depois que eu observei o outro, depois que eu percebi quais eram os sentimentos que o outro tinha em relação àquela nossa comunicação, em relação ao nosso relacionamento, por exemplo, e percebi qual é a necessidade dele ou dela que não está sendo atendida, essa pessoa deve formular o seu pedido para que a vida dela se enriqueça, para que a vida dela se torne melhor. Então, esse pedido ele precisa ser de uma forma muito clara e que tem que estar alinhado com essa necessidade não atendida. Então, reconhecer esse pedido, né, a gente precisa ativar aqui a nossa região nossa do pré-frontal. Esse pré-frontal é aquilo que eu falei, se a amígdala estiver no comando, a gente não vai ter muito acesso a ele. Então, a gente precisa estar relaxado, precisa estar numa forma empática, para que a gente possa ativar esse pré-frontal e avaliar se esse pedido realmente vai estar atendendo a necessidade não atendida do outro, para que eu possa efetivamente fazer algo que enriqueça a vida dessa pessoa. Bom, esses são os 4 componentes e para fechar esse vídeo eu vou trazer aqui uma poesia da Ruth Bebermeier. Ela foi ex-diretora de alunos de relações constituintes da Escola de Medicina, né? E é uma poetisa e eu acho esse texto maravilhoso. Então eu vou ler para vocês para a gente fechar esse episódio de hoje dos 4 componentes da CNV. Palavras são janelas ou muros. Tuas palavras me condenam, me julgam e me afastam tanto. Antes de eu ir, eu tenho que saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que me defenda altiva, antes que fale por mágoa ou medo, antes que erga um muro de palavras, diga, será que ouvi isso mesmo? Palavras são janelas ou são muros? Nos condenam ou nos alforriam? Quando eu falar ou quando eu escutar, que a luz do amor de mim irradie. Ruth Bebermeier. Gente, era isso aí. Eu espero que vocês continuem assistindo essa série Comunicação Não Violenta. Teremos um próximo episódio aí, provavelmente já falando um pouco mais das 2 fases. Com certeza esse vai ser o próximo vídeo, falando das 2 fases desse modelo poderoso da comunicação não violenta.
Era isso, como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Coração com coração. E fique com Deus.